Sempre que pensamos em educação infantil, nos vem logo na cabeça em formas de corrigir os maus comportamentos, né? Pensando em como vamos orientar os nossos filhos para boas práticas, né? Uma boa alimentação, criar uma rotina saudável e que seja leve para ele. Acho que ninguém aqui, né, planeja formas de ser agressivo, como punir os filhos, né? Ninguém aqui tá buscando informações de como castigar os filhos. Acredito que quem busca um conteúdo como esse, né, que eu passo aqui para vocês, está em busca de educar com respeito, amor, e se já assistiu outros vídeos meus, deve saber que isso deve estar lado a lado com a firmeza, né? Mas pensa que chato você viver em um relacionamento com alguém que só te dá atenção na hora que está te dando bronca, né? Então só olha pra você, só fala com você pra corrigir os seus erros, né? Corrigir os seus comportamentos, falar dos seus comportamentos, dos seus erros. Eu acho que você não gostaria muito de cooperar com uma pessoa assim, né? Então é por isso que por mais que você ame o seu filho, por mais boa vontade que você tenha em educá-lo para o próprio bem dele e desenvolvimento dele, é preciso clareza sobre o seu comportamento. Como você tem se apresentado diariamente para o seu filho? Uma pessoa agradável, brincando, ou alguém que só critica e corrige ele o tempo todo? No entanto, muitas mães acham que precisam ser iguais aos tios da recriação, que vemos por aí, né, brincando, saltitando e tudo mais. E acabam muitas vezes se autorrotulando como alguém sem ideia, sem imaginação ou não muito animadas. E aí é fato que vão desistir de brincar com os filhos e passam a delegar essa função para quem elas acreditam que tem mais capacidade que elas. Mas isso é um erro enorme, né? A gente tá perdendo muitas possibilidades, né? Você tá perdendo muitas possibilidades de educar os seus filhos com leveza. Você tá deixando uma outra pessoa, sem responsabilidade educativa de fato, construir o imaginário do seu filho. Então, você não tá vivenciando momentos de descontração, de alegria, no qual você pode captar as informações importantes sobre os seus filhos, sobre a formação deles, sobre quem eles estão tendo como referência, quem eles estão se tornando e até mesmo como eles olham pra gente, né? Como eles olham pra você. Então, por exemplo, quando você brinca de mamãe e filhinho com seu filho, fica muito claro que tipo de referência você tá sendo pra ele. Se o tempo todo eles estão brigando com o próprio filho, né? Colocando de castigo, certamente é a forma como ele está te vendo, é a forma como ele está vendo o relacionamento entre vocês. Então, eu vou aqui trazer algumas percepções que você pode ter e quais brincadeiras você pode utilizar para isso, tudo bem? Então, a brincadeira, é importante saber, não é apenas um entretenimento para a criança. Ela cria laços, ela desenvolve hábitos, ele aprende a respeitar ordens, limites, reforça conceitos, ele aprende a te ouvir, desenvolve atenção. Nas brincadeiras, eles conseguem entender melhor o seu ponto de vista, né? Ou o ponto de vista de quem está brincando com ele. E que também se aprende quem são as referências de heróis para a criança, né? Então, durante a brincadeira, você consegue entender, através do comportamento do seu filho, quem tá sendo a referência pra ele, né? Será que tá sendo você? Será que tá sendo a professora? Será que tá sendo aquele influencer da internet? Será que tá sendo os super-heróis, né? Que eles estão assistindo na televisão? Então, brincar com seu filho, deixando ele agir de uma forma espontânea, é o momento que você consegue avaliar quem tá sendo referência pros seus filhos. E se for alguém que você não gostaria, dá pra corrigir também durante a brincadeira. Na brincadeira também, ele aprende a emprestar, a esperar a sua vez, ganhar e perder, ser generoso, validação de coisas boas, correção de coisas ruins, e tudo isso faz com que ela aprenda a brincar sozinha também. Então, muitas mães, né, muitas vezes reclamam que não tem tempo, que não tem paciência, que a criança demanda demais, né, a tal das crianças high need, que tá o tempo todo ali, mãe brinca comigo, mãe fica comigo, mãe eu não sei brincar. Então, essa falta de autonomia no brincar, muitas vezes está relacionada com a falta desses momentos de direcionamento. Então, quando a mãe consegue disponibilizar 10, 15, 20 minutos por dia para brincar com a criança, entreter a criança, observar o seu filho, você consegue também direcionar ele para uma brincadeira que ele consiga fazer sozinho. Então, por muitas vezes, né, eu tinha que estimular, como eu já disse, o quebra-cabeça é algo que eu adoro fazer. Então, eu chegava para minha filha e eu falava assim, filha, vamos montar quebra-cabeça. E eu criei essa regra, nem sei se é assim que monta, mas enfim, eu criei da minha cabeça. Que o quebra-cabeça a gente começa montando pelo olho, né? Então, eu acredito que
dependendo do quebra-cabeça, pela face do boneco ali, né, da Bela Adormecida, da Branca de Neve que a gente tem aqui, é mais fácil você pegar o olho, então você sabe onde tá, embaixo é a boca, enfim. Foi a regra que eu criei para minhas filhas. Cria sua. E aí eu ensinei isso pra elas. Então, olha, filha, vem aqui. Olha, o jeito mais fácil de começar a montar o quebra-cabeça é pelo olho. Eu criei essa regra, eu ensinei isso pra elas. E aí, vez e outra, que eu sentava ali pra montar o quebra-cabeça com elas, eu falava, filha, a forma mais fácil de começar o quebra-cabeça é pelo olho. Aí, um outro dia, eu cheguei lá, filha, qual a forma mais fácil de começar o quebra-cabeça? Ah, pelo olho. E geralmente elas vêm me pedir, mãe, me ajuda a montar o quebra-cabeça e tal. E aí, até que um dia, né, hoje eu já consigo, quando elas falam, mãe, me ajuda a montar o quebra-cabeça, eu falo, vai começando, filha, por onde a gente começa? Ah, pelo olho. Então eu já direciono elas. Então a face, que é algo que eu acredito ser mais fácil pra começar os quebra-cabeças, né, elas conseguem fazer. E aí elas já dão o start ali na brincadeira sozinhas, e é lógico que depois elas vão precisar de mim, mas eu tenho, tipo, esse tempinho enquanto elas montam aquelas partes que são mais fáceis, então o olho, que com certeza a boca é embaixo, o cabelo lá em cima, aquelas partes que vai ficando meio claro de como isso funciona, e aí elas vão montando. Hoje elas já conseguem quebra-cabeças, assim, de até 80 peças, que eu acho muito, elas conseguem montar sozinhas, né? Às vezes demanda alguma coisa, mãe, onde que é essa aqui e tal, e eu acabo dando uma orientação, mas elas conseguem já ter esse momento de concentração, até grande, né, pra montar 80 peças, que elas conseguem fazer sozinhas. Mas teve um começo, que eu sentei e mostrei pra ela como começar, fiquei ali um tempo. Então é importante que você esteja ali. Pra você criar uma autonomia na brincadeira, é preciso que você se envolva na brincadeira, né? Então, ai, mas vamos brincar de boneca. Se você já sabe o que mais ou menos ela gosta de fazer, você pode direcionar. Olha, filha, vai montando ali o castelo que daqui a pouco a mamãe chega. Ou vai trocando a roupinha que já já eu vou. E aí, você entendendo qual que é a linha mais ou menos de raciocínio do seu filho, você consegue delegar e fazer com que elas brinquem um pouco sozinha, sobrando um pouquinho mais de tempo pra você. Mas isso não significa que você não vá brincar, né? Mas que você consegue ir delegando e gerando mais autonomia no brincar. Ou você chega, organiza tudo ali, brinca um pouquinho, dá os ensinamentos que você acredita ser necessário e você fala, filha, continue aqui, e você sai de perto, sai de cena, mas isso precisa ter um direcionamento de um adulto. A criança dificilmente ela vai conseguir, né? Claro, tem temperamentos que são um pouco mais como fala? Autônomos, né? Mas se você não tá lá direcionando aquela brincadeira, dificilmente a criança vai fazer isso por si só, de uma forma saudável, tá? Muitas crianças, elas podem ter o direcionamento, enfim, brincar sozinha, mas não porque ela está sendo bem direcionada, com uma saúde emocional ok. Elas podem, enfim, cansaram já de chamar o pai e a mãe, que nunca dá atenção, né? Sente bastante esse abandono, e elas acabam vivendo naquele mundo imaginação da brincadeira, mas não por uma coisa boa, não porque de fato elas entenderam que brincar e estão fazendo aquilo ali por uma alegria. Estão fazendo realmente por uma sensação de abandono.